Dólar dispara e bolsa tem forte queda após Lula criticar o mercado. E você vai ver também. Banco Central dos Estados Unidos mantém juros elevados. Medida vai ter impacto no Brasil. PEC que torna porte de drogas crime avança no Congresso. Pela primeira vez na história, uma cirurgia é realizada com o médico e o paciente em continentes diferentes. E ainda, seleção brasileira volta a campo daqui a pouco para o último amistoso antes da Copa América. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a quarta-feira foi marcada por tensão no mercado financeiro do país. O dólar disparou e, por outro lado, a bolsa registrou forte queda. E o motivo foi a declaração feita pelo presidente Lula, uma declaração durante um encontro com líderes e executivos internacionais. Vamos conferir. O dólar voltou a disparar na manhã desta quarta-feira, chegando a ser cotado a R$ 5,43. Uma alta de 1,29%. Este foi o maior valor em 18 meses, quando a moeda americana atingiu os R$ 5,47 no dia 4 de janeiro de 2023. Já a Ibovespa, que abriu o dia em alta, passou a cair e chegou à mínima do ano, abaixo de 120 mil pontos. Tudo isso aconteceu após o discurso do presidente Lula, destacando as contas públicas, o equilíbrio fiscal e a questão social como ordem do dia. E é por isso que eu não consigo falar de economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Todos os debates que se fazem se tratando de economia, a gente fala de um monte de coisa, mas me parece que os problemas sociais não existem. E eles existem. Estão no nosso calcanhar, estão nas nossas portas, estão nas ruas. O mercado financeiro entendeu que o equilíbrio das contas públicas vai ocorrer pela alta de impostos e não por corte de gastos. Também pesou no humor do mercado a decisão do Senado de devolver parte da MP do PIS/COFINS ao Executivo. A MP limitava o uso de créditos tributários, usados para compensar pagamentos de impostos. O movimento foi visto como uma derrota do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o professor Luiz Henrique Machado, ele que é economista. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Uma boa noite, muito obrigado e uma boa noite a todos os telespectadores. E, professor, por que as declarações do Lula causaram tanto alvoroço no mercado financeiro hoje? Quais foram especificamente as palavras do presidente que agitaram tanto o mercado? Bom, Kleber, ele falou, vou ler aqui na íntegra, todos os debates que se fazem se tratando de economia, a gente fala de um monte de coisa, mas, segundo palavras do Lula, me parece que os problemas sociais não existem, eles existem, estão nos nossos calcanhares, estão em nossas portas e estão nas ruas. Então, assim, como economista, a gente sabe que também tem que ter desenvolvimento social, porém, é uma questão de como vai pagar esse valor, né? Como ele vai conseguir arrecadar esse valor. Porque o governo está sim arrecadando, tá? E ele aumentou, inclusive, a arrecadação em abril, tá? Então teve uma máxima aí de arrecadação no mês de abril, o governo está conseguindo arrecadar. Mas qual é o grande questionamento que o mercado está fazendo? Tudo bem, está arrecadando mais, mas esse dinheiro está sendo bem gasto, então a gente tem um déficit ainda orçamentário muito significativo. E cabe aqui a gente também relembrar
que o Fernando Haddad está querendo tirar um dos pilares, os famosos tripés macroeconômicos que foram implementados no que nós economistas chamamos de Real 2, né? Que é o equilíbrio fiscal em termos de superávit primário. Isso pode prejudicar ainda mais o equilíbrio frágil que o governo tem em termos de economia. A conta da pandemia, falando de um prazo médio, veio forte para todo mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, manteve ainda a taxa de juros, se pretende manter essa taxa de juros um pouco mais alta por condições de mercado. Porém, além desse desequilíbrio fiscal, a gente percebe também essa deterioração do mercado em relação ao governo, por causa do equilíbrio das contas. E aí vem somado com a desoneração da folha que ficou em stand-by, essa devolução aí dos créditos tributários que o Fernando Haddad, né, não está conseguindo conciliar com o governo e aprovar. Então, o mercado ficou muito insatisfeito com essa resposta do governo. Não é um momento, na visão do mercado, aumentar os gastos, mas sim apertar o cinto, Kleber. Tá certo, então, muito importante esse alerta. Nós acabamos de conversar com o economista, né, o professor Luiz, que deu essa explicação tão precisa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, professor Luiz Machado. Muito obrigado, uma boa noite e vamos navegando nesses mares, né, Kleber? Com certeza. Muito obrigado, grande abraço. Olha só, a gente continua falando de economia para lembrar que o Banco Central dos Estados Unidos também anunciou hoje a manutenção da taxa básica de juros em padrões elevados. E olha só, essa medida deve causar impacto negativo para a economia brasileira. As taxas de juros dos Estados Unidos continuam em uma faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, e seguem no maior nível desde 2001. A manutenção das taxas, como tem sido de praxe nos últimos encontros do Comitê Federal de Mercado Aberto, já era esperada pelo mercado. As previsões dos especialistas de mercado davam conta de que as chances disso acontecer eram de 99%. E isso se confirmou. A possibilidade de um início do ciclo de corte das taxas só deve ficar maior em setembro. Essa é a previsão de mais de 60% dos analistas dos Estados Unidos. Do lado de cá do hemisfério, o Brasil não pode tirar os olhos desse impasse nos Estados Unidos. Isso porque os juros mais altos em um país desenvolvido tornam os emergentes menos atrativos. E o aumento de risco interno, desde a mudança da meta fiscal, agrava a situação. E hoje o dia é realmente de economia. E para falar também sobre esse assunto, a gente conta com a presença de um outro especialista, o também economista César Bergo. Boa noite, César. Também é um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Kleber. É um prazer sempre estar com vocês aí. Primeiro, então, eu peço que você explique qual o impacto que essa manutenção dos juros em padrões altos nos Estados Unidos pode ter para economias emergentes, como é o caso do Brasil. Olha, Kleber, existe uma interligação entre os mercados. Então, a globalização leva a esse efeito. Tem o aspecto do risco, né, que você vai observar, e existe o risco diferenciado para cada país, dependendo do grau de desenvolvimento, da riqueza desse país. Os Estados Unidos hoje é o país mais rico do planeta. É o líder, é a potência econômica. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba, de alguma forma, influenciando os demais mercados. E, no caso particular, a inflação dos Estados Unidos hoje, inclusive, ficou em 0%, mas está acima da meta que o Federal Reserve está propugnando, que é em torno de 2%. O mercado de trabalho americano também está aquecido, a renda subindo. Então, tudo isso faz com que o Banco Central americano use de cautela, agindo com uma política monetária mais restritiva. Então, mantém essa taxa de juros lá na faixa de 5% a 5,5%. Então, faz com que, de qualquer forma, os países que, de alguma forma, relacionam em termos comerciais, em termos financeiros, com os Estados Unidos, acabem, de alguma forma, tendo um risco maior. Por quê? Porque, pela tese do mercado financeiro, o título que tem menos risco é o título do governo norte-americano. Então, as pessoas tendem a investir nos Estados Unidos
em vez de investir nos mercados outros do mundo, por exemplo. Correto. E quais os setores e serviços devem ser mais impactados? Como consumidor, a pessoa que nos assiste deve sentir essa alta dos juros lá, aqui, no seu dia a dia? Olha, na matéria anterior, o professor bem colocou, comentando que o dólar acabou subindo. Ele subiu por fatores internos, mas também fatores externos, porque uma vez que a taxa de juros americana está elevada, o dólar vai subir no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, esse fator externo faz com que o dólar atinja essas máximas que nós estamos vendo aí. E quais são os setores mais prejudicados? São aqueles que dependem da importação. Por quê? O Brasil importa trigo, então a farinha deve subir, o pãozinho deve subir de preço. O governo também importa, o Brasil importa combustível, então o combustível, a gasolina, o diesel deve subir de preço. Isso acaba tendo impactos no bolso do consumidor em função da inflação. Então, de fato, não é bom, né? E o Brasil também depende de investimentos externos. Então, os investidores preferem enviar dinheiro para os Estados Unidos do que para o Brasil. Então, os projetos também vão ser prejudicados. A geração de empregos aqui no país. Não há investimento estrangeiro que vão preferir investir nos Estados Unidos. Então, os setores que mais são prejudicados são os setores que dependem dessa importação, como eu mencionei, automóveis e autopeças, né? E não tenha dúvida também que a agroindústria também é prejudicada, porque a gente importa fertilizante, importa insumos animais para a produção da carne bovina e também outros aspectos. Então, de qualquer forma, toda a cadeia produtiva com dólar alto, né, é prejudicada, viu, Kleber? Tá certo, então. Muito obrigado por essa análise tão precisa. Nós acabamos de conversar com o economista César Bergo. Mais uma vez, eu agradeço sua participação aqui no Jornal das 18h30. Estou sempre à disposição. Um grande abraço e um excelente programa, Kleber. Grande abraço. Eu mudo de assunto agora para falar que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna crime o porte de drogas, isso independente da quantidade, foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Acompanhe. A aprovação aconteceu com 47 votos a favor e 17 contra. Assim, a PEC 45/23 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora a matéria deve ser analisada por uma comissão especial. Em seguida, será votada pelo plenário da Câmara. A PEC veio do Senado, onde já foi aprovada. O texto vai de encontro ao avanço de um julgamento do STF que pode descriminalizar o porte de maconha, em pequena quantidade, para uso pessoal. A proposta é incluir um inciso na Constituição Federal para tornar crime a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita, como maconha, cocaína ou ecstasy. E veja a seguir. Pela primeira vez na história, uma cirurgia é realizada com o médico e o paciente em continentes diferentes. E ainda, seleção brasileira volta a campo daqui a pouco para o último amistoso antes da Copa América. Fique ligado porque nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h48 pelo horário de Brasília. E olha só que legal essa notícia. Pela primeira vez na história, uma cirurgia é realizada com o paciente e o médico em continentes diferentes. O procedimento foi feito por meio de um robô e conexão 5G. O paciente estava em Pequim, na China, e o cirurgião em Roma, na Itália. A uma distância de mais de 8.000 quilômetros, o médico realizou uma cirurgia de próstata de forma remota e conseguiu remover um tecido tumoroso do chinês. Em uma sala especializada e equipada com telas que exibem imagens do paciente em tempo real, o doutor Zhang Shi operou um console cirúrgico conectado a um conjunto de braços robóticos turbinados com conexão 5G e internet por fibra ótica. A cirurgia foi um sucesso e o paciente passa bem. Essa é a primeira vez na história em que uma cirurgia é realizada com paciente e médico
em continentes diferentes. Por isso, o procedimento foi transmitido ao vivo durante uma conferência médica em Roma e impressionou os profissionais presentes. Segundo a rede estatal chinesa CCTV, a cirurgia nessa distância só foi possível devido à ostensiva cobertura da rede 5G na China, o que fez com que o comando do cirurgião na Itália e a resposta do robô em Pequim acontecessem praticamente de forma simultânea. Sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Bruno Benigno, cirurgião uro-oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, que tem mais de 10 anos de experiência em cirurgia robótica. Ele comentou o feito alcançado pelo médico chinês com a união de forças entre Itália e China e também falou sobre os desafios que a medicina ainda tem pela frente para que essa tecnologia possa chegar cada vez mais longe e, assim, salvar mais vidas. Acompanhe. Isso é importante porque demonstra o avanço da velocidade de conexão, a diminuição do que nós chamamos de atraso na conexão entre o movimento disparado pela mão do cirurgião e a execução pelo equipamento a milhares de quilômetros à distância. Isso abre um leque de possibilidades enormes. Embora a telecirurgia não vá substituir a ação do médico cirurgião local, ela pode favorecer a disponibilidade de cirurgiões muito experientes em áreas remotas do país. Por exemplo, um paciente que precisa de um cirurgião cardíaco experiente, um cirurgião urológico experiente numa área remota, desde que esse paciente seja assistido por uma equipe local, esse cirurgião mais experiente pode ajudar o desenvolvimento de programas locais e melhorar a qualidade do serviço prestado. Os desafios ainda são os custos, né? Sabemos que áreas menos desenvolvidas têm dificuldade de acesso a novas tecnologias. Além disso, a gente tem o desafio legal, né, de corresponsabilização. Quem é o médico que vai assistir o paciente em cenários desafiadores? Mas eu vejo que a notícia é uma notícia muito positiva. Isso demonstra que a tecnologia avança cada vez mais e a possibilidade de levar um médico especialista, inclusive agora com incorporação de novos modelos de inteligência artificial, que está vindo com muita força, eu acho que quando a gente conseguir juntar tudo isso, vai ser um ganho enorme em termos de disseminação dessa tecnologia para uma quantidade maior de pessoas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. E a seleção brasileira volta a campo hoje, não é mesmo? Conta um pouco pra gente. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. É isso aí, Kleber. A seleção brasileira entra em campo daqui a pouquinho, às 20 horas, contra os Estados Unidos, lá no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. E esse será o seu último teste antes da Copa América. Vamos conferir. A seleção brasileira entra em campo nesta quarta-feira para seu último amistoso antes da Copa América com o time principal. Depois de vencer no sábado com o time reserva, o México por 3-2, Dorival Júnior volta a escalar o time principal, o mesmo da vitória sobre a Inglaterra e do empate sobre a Espanha nos amistosos de março. O treinador manteve o discurso de cuidado e continua com o Endrick no banco de reservas, apesar do atacante ter sido decisivo contra o México e ter a marca de 3 gols nos últimos 3 jogos pela amarelinha. Este será o 4º jogo da seleção sob o comando de Dorival Júnior, somando até aqui 2 vitórias e um empate. Com 7 gols marcados e 5 sofridos, Dorival busca mudanças no setor defensivo, pois apesar do time fazer muitos gols, também leva muitos. E o Brasil volta a campo na sua estreia na Copa América no dia 24 de junho contra a Costa Rica, Kleber. Legal, Fernando. E eu quero agora o seu palpite. A seleção vem embalada. Você confia em mais uma vitória? Quem sabe uma goleada hoje? Com certeza, Kleber. Tendo em vista que o último jogo dos Estados Unidos foi uma goleada contra a Colômbia. Eles tomaram 5-1 da seleção colombiana e a seleção de Dorival vem bem embalada. O Endrick marcou 3 gols nos últimos 3 jogos. Eu acredito sim na vitória brasileira e com certeza nos gols do atacante Endrick. Legal, Fernando. Vamos continuar falando de seleção só que agora de Eurocopa, que vai ter novidade, né, Fernando?
Com certeza, Kleber. A Alemanha abre a competição contra a Escócia na sexta-feira, lá na Arena de Munique. E a novidade é que todas as decisões da arbitragem de vídeo serão exibidas e explicadas. E tudo isso será em tempo real. Vamos ver. Todas as decisões tomadas com a ajuda do VAR vão ser explicadas em tempo real no estádio e para as transmissões da partida durante a Eurocopa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo presidente do Comitê de Arbitragem da UEFA, o italiano Roberto Rossetti, em entrevista coletiva. So we want to give after the on-field review a VAR technical explanation for the public. Queremos oferecer, depois da revisão fora de campo, uma explicação técnica do VAR para o público, para vocês no estádio. Então você pode ver do lado esquerdo da tela, ao vivo, simultaneamente, o especialista da UEFA. Vamos preparar a explicação técnica sobre o que aconteceu na situação específica. The UEFA expert, we will prepare the explanation, the technical explanation about what happened in the specific situation. Rossetti também afirmou que o único diálogo autorizado para explicar as decisões vai ser entre o árbitro de campo e os capitães das equipes. Qualquer outro jogador que protestar contra uma decisão ou que pedir uma explicação vai ser punido com cartão amarelo. Olha, e essa vai ser uma mini Copa do Mundo, só times fortes. Então, palpite também, Fernando. Kleber, todas as seleções na Eurocopa têm grandes astros do futebol mundial. Toni Kroos, que pretende se aposentar ganhando esse último título pela sua seleção. Temos também Jude Bellingham pela Inglaterra e Kylian Mbappé pela França. Todos eles são grandes favoritos, mas eu acho que o título fica com os alemães, Kleber. Legal, Fernando. Muito obrigado. Vou te cobrar ao final da competição para ver se você acerta. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Volto com você no estúdio. Grande abraço. Bom, isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Agora você fica com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.